Meus amigos do Vale do Ribeiro, estou recebendo com muito prazer CRM 96971 para o nosso bate-papo tradicional no Espaço da Saúde. Vamos começar aqui, doutor André, a falar da abordagem do infarto agudo do miocárdio. Muito bom dia, doutor Cristiano. Bom dia, amigo ouvinte. Mais uma vez, o prazer é todo meu de poder participar aqui desse programa. E eu quis trazer, né, alguns temas que foram abordados no último Congresso Mundial de Cardiologia, que assim que o Congresso termina, algumas autoridades, né, se reúnem para abordar os principais temas. Eu trouxe aqui 4 que eu achei interessante para o público em geral. Como o senhor comentou, né, a abordagem do infarto agudo do miocárdio. O que foi isso? Foi o Dr. Fausto Pinto, que é de Portugal, comparando, né, a abordagem em Portugal com o Brasil. E ele comentou que em Portugal, 95% da população tem acesso à angioplastia primária. O que é isso? É o padrão ouro do infarto, tratamento do infarto agudo. Como é que é? A pessoa está tendo a dor no peito, está sofrendo um infarto. Em até 2 horas do início da dor, ela tem que estar na mesa de hemodinâmica, né, do cateterismo para ser implantado a molinha, o stent. Esse é o padrão ouro. E ele comentou o seguinte: não tendo a angioplastia, a trombólise, né, tomar o trombolítico, que é o remédio para dissolver o coágulo, seria a segunda opção. E a terceira opção é não ter nada disso, mas que ele fala que não é aceitável hoje em dia. Então, além do treinamento, eles comentaram o seguinte: tudo começa com o médico. Então, se o médico que está ali no primeiro atendimento não fizer o diagnóstico, ou se a equipe que for pegar o paciente na rua ou em casa com dor no peito não souber fazer os primeiros atendimentos, ou não der a devida importância ao quadro, já complica toda a cadeia, né? Uma sequência de fatos que, se algum elo da cadeia, da corrente se romper, estraga o resultado final. Vamos esclarecer que os temas de hoje foram abordados no 77º Congresso Brasileiro de Cardiologia, que aconteceu agora em outubro no Rio de Janeiro. O doutor André Moreira estava participando junto com alguns colegas aqui da nossa região. Sim. Então esses temas foram todos abordados lá. Vamos falar agora da fragilidade no idoso. Esse é um tema que eu achei bastante interessante, porque passa um pouco por tudo que a gente fala aqui. O que é a fragilidade? Nós já comentamos sobre isso em outras oportunidades, mas nesse congresso, a doutora Jéssica Amorim abordou em uma das salas esse tema. E como é que você pode perceber, né, qual seria o idoso frágil? Aquele idoso mais emagrecido, com a diminuição do peso, que faz pouca atividade física, se movimenta pouco. E aí perguntaram para a doutora Jéssica, né, o que seria uma característica, como é que você poderia assim, perceber o idoso que poderia ser frágil. Ela falou que seria a velocidade da marcha, esse é o fator mais importante. Então você fala para o idoso: vamos até ali na cozinha, vamos dar uma volta no quarteirão, vamos no mercado, e vai devagarinho, meio que se arrastando, a não ser que tenha Parkinson, né, que já dá uma dificuldade para andar, mas isso tem muito a ver com a sarcopenia, que é uma fraqueza, é uma diminuição da massa muscular e, além da diminuição da massa, uma fraqueza muscular. E a principal causa, né, é o sedentarismo, que a gente sempre bate aqui, é o chavão da 99, fazer atividade física. E ela comentou que assim, o sedentarismo, sem dúvida, é a principal causa. Mas existem outras. Anorexia, por exemplo, psicogênica. O idoso não quer comer, está deprimido, acha que já deu para ele. Então, realmente é complicado quando o idoso resolve parar de comer. Se entrega, como se falava antigamente. Fica uma situação bem difícil mesmo. E outra coisa, por exemplo, a baixa ingesta de proteína. Isso também é um problema, porque a proteína é necessária para formar o músculo. Tanto que a turma aí que malha toma uma sobrecarga de proteína a mais para poder ter mais músculo. Então o idoso também precisa ingerir proteínas. E
a sarcopenia, fraqueza muscular, ela tem uma relação com uma insuficiência cardíaca, tipo igual a história do ovo e da galinha. Então, a partir do momento que você começa a se movimentar menos, ter menos massa muscular, o coração também começa a desestabilizar. Tanto que tem até aquele ditado, né? Que a panturrilha, a batata da perna, é o segundo coração. Que o coração bombeia o sangue para baixo e a panturrilha bombeia de volta para cima. E outro detalhe interessante é o papel da família. Então, se o cuidador, aquela pessoa que está com o idoso, não der a devida importância a fazer a atividade física, a repor proteína, a dar uma volta no quarteirão, aí vai ser quase impossível. E um outro detalhe, né, que até esses dias eu atendi uma senhora de 80 anos, ela estava super bem, estava fortona. Eu falei, a senhora quer chegar até os 90, até os 100? Aí eu falei, então vá para academia. Aí eu falei, parece brincadeira, mas não é. Aí eu falei, vá para academia fazer musculação, exercício resistido. E a doutora Jéssica também abordou esse tema. Então, quer dizer, isso só reforça a importância da atividade física, tanto nos idosos quanto nos jovens. Porque se você começa a exercitar o músculo já numa idade mais precoce, em torno dos 50, e aí você já mantém uma memória muscular. Você fica mais fácil de evitar essa situação no futuro. E até queria mandar um abraço aí pro pessoal da região, né? Aqui na região tem várias atividades físicas, né? Tem o tênis de mesa, tem várias academias. E faz 2 meses que eu tinha entrado num grupo de bicicleta para pedalar com a turma, mas não tinha ido ainda que meu joelho doía. E esses dias eu fui. E foi muito legal passear com a turma aqui na região, loucos por bike. Então tem vários grupos de bicicleta. É interessante a turma poder participar para evitar uma sarcopenia lá na frente. Outro assunto que foi abordado também nesse congresso é sobre a tecnologia digital. O que o senhor tem a nos contar dessa história? Sim. Nós já abordamos aqui também, quando começou, né, essa novidade, a história do Apple Watch, né, o relógio da Apple que faz eletrocardiograma. E eles comentam de outros dispositivos digitais. Então, que através da digital, né, o aparelho, o transdutor vai ser capaz de reconhecer se a pessoa está ou não com arritmia. Então, tudo isso ainda está em estudo. Por quê? A gente precisa ter uma prova de que funciona. Então, na fibrilação atrial, que é a arritmia mais prevalente e que causa mais consequência, digamos assim, porque ela pode dar trombose em algum lugar do organismo, pode dar o derrame. Então, a fibrilação atrial ela é a mais temida. E nós já vimos aqui, os estudos já mostraram que para o diagnóstico da fibrilação atrial não é uma coisa muito adequada. Agora, o que os estudos estão mostrando, que foi falado nesse último congresso, é que os dispositivos ajudam no controle. Aquela pessoa que já tem arritmia e que precisa saber, por exemplo, se já pode parar com o anticoagulante, que precisa saber se a arritmia está controlada. Então, esses dispositivos, você põe o dedo e vê como é que está o batimento. Você liga o relógio e faz um eletrocardiograma pelo relógio. Isso ajuda no controle, não no diagnóstico. Bem, o doutor André falou agora há pouco que ele está andando de bicicleta, está fazendo movimentação. Então, vamos falar um pouco agora sobre outro tema muito interessante, que, aliás, tem uma conclusão aí muito boa. Maratonistas idosos, como é que é essa história? Também foi um tema abordado nesse congresso. Dentre outros, né, tiveram mais de 1000 temas abordados. Então, às vezes a pessoa pergunta assim, você viu isso no congresso? É difícil, às vezes, você acompanhar. Muita coisa. 1000 temas. Então, eu separei 4. Mas, maratonistas idosos. Doutora Elizabeth Viana, que por coincidência é uma médica já demonstra uma certa idade, deve ter os seus 65, 70, e ela já foi maratonista. Então ela é uma médica que tem experiência. No assunto, tanto que ela abordou algumas coisas que eu já não pensava. Então, por exemplo, são várias situações. Então, por exemplo, aquela pessoa idosa que já corria, já fazia atividade física, então essa já está mais adaptada à situação.
Agora existe, por exemplo, aquele idoso que nunca fez atividade física, de repente fala, Sedentário. eu quero correr, agora eu quero correr a, sei lá, São Silvestre, ou quero correr a meia maratona. Mas, então, nesses casos, aí sim, você precisa de uma investigação mais a fundo. Por exemplo, cintilografia, um dos médicos lá que estava entrevistando a doutora Elizabeth, falou, mas a cintilografia, ela falou, não, só para esses casos mais sedentários, que não têm o costume de fazer atividade física. Para quem já tem o costume de se exercitar, ela falou que o teste ergométrico, né, o bom e velho exame de esteira, já é de bom tamanho. Mas que ela, em particular, hoje, ela defende a caminhada, porque ela fala que o dano articular nas articulações é muito grande. E um detalhe que não foi falado aqui, mas eu já vi em outros congressos, é a questão da atividade física mais intensa. O que acontece? O coração do atleta ele tende a dilatar para poder aguentar o rojão da atividade física. Por exemplo, correr uma maratona. O coração do maratonista ele é mais dilatado, é mais forte que o normal e, via de regra, tem algumas arritmias a mais, porque ele está dilatado. Então, quer dizer, você pegar uma pessoa de idade, de mais idade, que já tende a ter mais arritmias, e levar ao extremo, não é uma coisa muito interessante, né? Como um amigo meu da Rádio 99 sempre diz, a virtude Está no meio, né? está no meio. Então, o doutor Cristiano sempre fala isso. E ela falou também que alguns remédios podem provocar euforia. Às vezes a pessoa está lá já nos seus 70 anos, aí começa a tomar um antidepressivo que energiza ele, fala, putz, agora eu quero correr. Não, calma aí, vamos caminhar, compra um tênis bom, uma roupa macia. Se for correr, evitar roupa nova, porque roupa nova pode provocar assadura, machucar. Eu nunca tinha pensado nisso. Então, quer dizer, são coisas que às vezes Agora, a gente não a boa e imagina. velha caminhada não tem erro. É igual canja de galinha, né? Não faz mal para ninguém. Até quem está com a coronária entupida é bom caminhar. E é o que ela falou. Uma coisa importante é, o teste ergométrico vai dar um norte e vai definir, por exemplo, um limite para você chegar nos seus batimentos cardíacos. Então, o monitor de frequência, né, o frequencímetro, você põe aquela barrinha de frequência cardíaca no peito e aí sim, você vai lá, chegou a 140 batimentos, está na hora de parar, tomar uma água, depois continua de novo. Então tem que ter um limite, né? Senhores, vejam, muitos assuntos interessantes que foram abordados nesse congresso. Sim. Congresso que tem 77 anos já, né? Então. É um congresso tradicional, né? Nesse em particular tiveram mais de 11 mil participantes, 11 mil pessoas. Gente do mundo todo. Sim, foi bem interessante que na entrada do congresso tem um mapa mundi, né? Aí cada um que chegava marcava uma bolinha vermelha da onde que veio. São Paulo ganhou, mas isso aí não E vale. registro estava lá, né? Também, registro estava lá. Bom, tá aí, o doutor André, como sempre, trazendo assuntos importantes e microfones da 99 para suas despedidas, prometendo retornar na semana que vem. Mais uma vez só tenho a agradecer, o prazer é todo meu. Espero que você que está nos ouvindo tenha gostado. Se quiser fazer atividade física, correr, né? Procura um médico, comece pelo básico, né? Exame clínico, o médico vai escutar o coração, ver se tem sopro, ver se tem arritmia, fazer um eletro, fazer um raio-x. Está tudo normal? Começa devagar e vai crescendo aos poucos. Então é isso, até semana que vem. Muito obrigado, doutor André. Semana que vem tem mais.